terceiro lugar por onde passa o avivamento. Começa pela orelha, passa pela boca e no verso 3 diz assim: Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, a terra encheu-se do seu louvor. Da boca, o avivamento passa para os olhos. Abacuque teve uma visão de Deus. Ele começou a ver a glória de Deus, a beleza do Senhor. Ele começou a falar sobre essa beleza, falar daquilo que ele viu, daquilo que ele estava vendo. Ele começou a relatar com detalhes. O verso 15, ele está falando sobre a grandeza de Deus. Então o avivamento passa pelos olhos. E isso nos faz perguntar: qual a nossa visão de Deus? Como é que nós enxergamos Deus? Ou aonde, ou para onde nós temos olhado nesses últimos dias? A igreja está olhando para onde? Para Deus, para o mundo, para si mesma, para a prata, para o ouro, para o status? Onde nós estamos colocando os nossos olhos? O avivamento passa por uma restauração de visão. A igreja precisa ter visão de Deus, visão de profeta. Precisamos enxergar a beleza da glória do Senhor. Precisamos perceber detalhes do caráter de Deus, da glória de Deus. E para onde nós temos olhado? O que nós temos visto? Qual a visão que nós temos de Deus? Se Deus não chama a nossa atenção, se Deus não está chamando a atenção dos nossos olhos, o que mais chamará? Se Deus não é o suficiente para você, o que vai ser? O que vai te suprir? Quem vai encher a tua alma? Nós precisamos voltar a olhar para o Senhor. Isaías viu o Senhor. Eu vi ao Senhor. João viu o Senhor. Ezequiel viu o Senhor. E quando eles viram o Senhor, eles tremeram, ficaram impactados, na linguagem de alguns. Foram quebrantados quando viram o Senhor. Nós precisamos voltar a ter esse prazer de desfrutar de uma visão do Senhor, de perceber o caráter de Deus, a beleza que é o Senhor. Como é que nós enxergamos o Senhor? Abacuque enxergou alguém extremamente poderoso. Deus é poderoso para você? Amém? Então Ele vai te dar força para superar o seu problema. Não é assim? Raciocínio é lógico. Como você vê Deus? Deus está sentado no trono. Amém? Então Ele controla tudo. Ele é o Senhor, é soberano, não é assim? E você reclama da sua tribulação por quê? Se é Ele que está colocando na sua vida. O raciocínio é lógico. Se nós enxergamos Deus como Senhor, significa que o que Ele fala nós temos que obedecer. Significa que Ele é dono da nossa vida. E você quer seguir a sua vida sozinho, por quê? Como é que nós enxergamos Deus? O Deus do impossível? O Deus que abre portas onde não há portas? E por que ficamos ansiosos, preocupados e choramos quando estamos diante de alguma tribulação? Precisamos restaurar a nossa visão sobre Deus. Deus é presente na sua vida? Eis que estou convosco todos os dias? Não é assim que o Senhor é? E por que de vez em quando Deus escuta orações do tipo: Senhor, não estou sentindo a tua presença. Senhor, tu estás comigo? Tu é doido? A palavra já diz que Ele está com você. Qual é a visão que nós temos de Deus? Ele é o nosso gênio da lâmpada? Aquele que satisfaz os nossos desejos? Ou Ele é Deus? Porque se for o gênio da lâmpada, a função de Deus é só satisfazer nossos desejos. Senhor, eu quero isso, isso e aquilo outro. É para isso que Deus serve? Então Ele é um ídolo. Não tem diferença nenhuma das outras religiões. Mas se Deus for o eterno, Ele faz o que Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele é Senhor e soberano. Ninguém controla Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Se Ele é Senhor, por que Ele fala ao nosso coração e nós muitas vezes não obedecemos? Quantas pessoas têm chamado e ficam fugindo desse chamado? Andando para Tarsis. Até hoje, cuidado com o grande peixe. O grande peixe ainda está por aí. Pode tragar a qualquer um que se distancia do chamado do Senhor. Se Deus é rei, nós temos que prestar a Ele reverência, temor, respeito para com as coisas de Deus. O avivamento passa pelos olhos, irmãos. Nós temos que ter uma visão bíblica sobre quem é Deus. Nós precisamos identificar quem é Deus. Deus é misericordioso para você? Amém? Deus é misericordioso? E por que nós não conseguimos perdoar quem peca, quem cai? Por que nós nos colocamos muitas vezes como instrumentos do diabo e não como canais da graça de Deus? Por que somos ligeiros em apontar as falhas dos outros, ao invés de sermos ligeiros em estender a mão e socorrer o pecador? Por que temos nojo do pecador quando deveríamos ter nojo do pecado? Porque estamos distantes da palavra. Nossa visão sobre Deus é distorcida.
nós paramos de olhar para a glória do Senhor e o caráter do Senhor. Queridos, tudo o que acontece conosco gira em torno da vontade de Deus. Você não está aqui por acaso. Esse tema não foi escolhido por acaso. Não é capricho, é o Espírito de Deus falando conosco. Deus é vivo, Deus é presente, Deus age na nossa história. E Ele quer que venhamos a ter uma visão sobre Ele restaurada. Você crê que Deus te protege? E por que temos medo? A palavra não diz que o anjo do Senhor está conosco? Temos medo, medo de viajar, medo de andar na rua. Você tem medo? Às vezes nós temos medo, medo do próprio demônio. Eu vi uma sombra lá em casa. Você tem autoridade, você tem o poder. Deus é Deus na sua vida. Qual a visão que nós temos sobre Ele? E agora nós temos que perceber algo no texto que tem sido esquecido pela igreja. Do verso 3 até o verso 15, o personagem principal da oração de Abacuque, você sabe quem é? Do verso 3 até o verso 15, o personagem principal que se destaca, que aparece, que é louvado, eu dei a dica já, que é louvado na oração de Abacuque, quem é? E você fala assim com medo por quê? Você sabe a resposta. Deus. Em um avivamento, quem tem que aparecer, queridos, é Deus. No reino de Deus não há estrelas, só existe uma estrela, a estrela do amanhã. No reino de Deus, o sujeito da história, o agente da história e o personagem principal é Deus. Não é Abacuque o personagem principal dessa oração, é Deus, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Nós estamos vivendo em um país dominado por um espírito de idolatria enraizado nos corações, e esse espírito custa a sair da igreja, e nós começamos a fazer ídolos e estrelas na igreja. Ministério hoje é sinônimo de fotos e tapinhas nas costas, é sinônimo de rosto estampado, é sinônimo de marketing e publicidade. Quando alguém diz eu tenho ministério, ele está dizendo eu vou me aparecer daqui a alguns dias. A igreja brasileira está pecando quando adora homens e deixa de adorar a Deus. Tem pessoas que para pregar uma mensagem cobram o preço de um carro, e quando está no púlpito temos aquela aparência de piedade, que aqui você colocou uma gravatinha, um blazer, todo mundo é santo. Geralmente as estrelas não revelam as suas vidas, não são pessoas normais, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Um avivamento tem que destruir os ídolos e as estrelas, para que só o Senhor apareça. Se no final dessa reunião, meu nome ou o nome do pastor Eris for mais comentado do que o nome de Deus, falhamos completamente. Não há grandes aqui, só há um Senhor, só há um digno de adoração. Se você fala bem, é porque Deus te dá o dom. Se você canta bem, Deus te deu o dom. Se você pastoreia, Deus te deu o dom. Se você contribui muito com a obra, Deus te deu o dom. Na igreja existe só um nível de pessoas, são os servos. É isso que nós somos, servos. Não deixamos de ser servos. Quando pregamos, somos servos. Cantamos, somos servos. Pastoreamos, somos servos. Quando somos missionários, somos servos. Quando limpamos a igreja, somos servos. É tudo uma coisa só, servos. No máximo, somos discípulos, que quer dizer aluno. Sem luz, não sabe de nada, precisa de luz. É isso que nós somos. No texto de Abacuque, quem aparece é Deus. Na igreja brasileira, quem aparece são nomes, estrelas, e nós somos ligeiros para sermos arrebatados ao lugar dessas estrelas. Nós caminhamos quilômetros, andamos, viajamos para estar perto de estrelas, mas nós desprezamos a maior de todas as estrelas, que é o Senhor. Aí quando fala fulano de tal vai pregar na igreja, que é uma pessoa que você gosta, você já vai com o coração aberto. Aí o cara fala assim, água, você, oh glória a Deus, Deus falou comigo. Aí quando fala assim, quem é que vai pregar na programação, pastor? É o pastor Anderson de Caetité. E é aquele parente do presbítero Marivaldo. Nós fazemos ídolos, criamos ídolos, e o avivamento tem que destruir ídolos. Nós temos que parar com isso. Quem aparece é Deus. Quem aparece é Deus. Não há super pastores, mega pastores, não há super homens. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia desmascara o que nós somos. Paulo era apóstolo, não é?
um dos grandes missionários do Novo Testamento, não foi? Quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo, não é assim? Mas quando ele começa as cartas dele, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro de guerra de Jesus Cristo. Esse é o significado da palavra doulos, servo em grego. Prisioneiro de guerra, escravo, vencido, comprado por Jesus Cristo. É isso que Paulo é. Paulo só era alguma coisa por causa da graça de Deus que estava sobre ele. É isso que nós somos. Nós somos normais. Bem-vindo ao mundo dos normais. Nós somos normais. Nós não somos melhor do que ninguém. Não somos super crentes. Apenas temos a unção do Senhor. O dia que Deus tirar essa unção, caixão e vela preta para as nossas vidas. Não há estrelas diante do Senhor. Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é dele. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que ocupar o centro da nossa vida é Deus. Admirado é Deus. Louvado é Deus. Bendito é o nome do Senhor. É isso que tem que acontecer. Deus vai usar você, querido. Deus vai avivar você. Não há estrelas. Você não precisa ter o seu rosto aparecendo na televisão. Deus vai usar você e acabou. Ele conta conosco. Nós iremos alcançar o mundo na mensagem do Evangelho. Deus vai nos levantar e trazer o avivamento até nós. Não há estrelas. Quem aparece é o Senhor, só o Senhor. Amém? E quando Abacuque está dizendo: os montes serão abalados e os outeiros vão se encurvar, Abacuque está dizendo: e vai colocar a igreja dele para se encurvar diante dele. Porque não há estrelas, não há melhores, só existem servos. Deus vai transformar corações, mudar o caráter das pessoas, ensinar a humildade e a simplicidade, ensinar que tudo que nós temos vem de Deus. E se temos alguma coisa, é porque Deus deu. Fora disso, nós estamos perdidos. Os outeiros vão se encurvar diante dele. Nós precisamos aprender a simplicidade e a humildade de Cristo. Amém?